Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o resultado da Vale no terceiro trimestre de 2023. Não faz muito tempo que eu fiz vídeo da Vale, tá? Mas foi porque no segundo trimestre eu comecei a fazer os vídeos de resultado um pouquinho depois, né? E ela tinha passado batido, então, também já aqui tá marcando 2 meses, também não é tão recente esse último vídeo aqui da Vale, tá? Mas, enfim, tem resultado novo, então vamos dar uma olhada com calma. Não tem nenhum grande segredo, mas é uma boa candidata aí pra gente fazer esse vídeo de domingo, que aí a gente explica com um pouco mais de calma. Para quem não tá acompanhando, né, eu mudei aqui o formato aqui dos vídeos do canal. Então, quarta, quinta, sexta tem vídeos mais rápidos, né, mais objetivos, que agora a gente está falando de resultado. Bom, a gente sempre vai fazer análise de empresa nesses vídeos, tá? E o de domingo continua sendo aquele vídeo mais tranquilo, que a gente consegue discutir os detalhes com calma, porque aí tem para todos os gostos, tá certo? Então a Vale acho que dispensa apresentações maiores, é uma mineradora, né, super conhecida, uma das principais empresas brasileiras, já foi a empresa mais valiosa do Brasil, né? Ela teve épocas aí de rivalizar com a Petrobras em valor de mercado, né? Depende aí como é que tá cada uma, mas de qualquer jeito uma empresa de 200 bilhões de reais, tá? E a Vale tem um ativo espetacular. Na verdade, assim, tem vários, né? Mas um ativo em especial que é na Serra lá de Carajás, que a torna assim, uma produtora de minério de ferro muito especial. Né? Porque ela tem um custo de extração muito baixo, né? Muito competitivo. E se não fosse pelo fato, né, das circunstâncias geopolíticas do principal comprador de minério de ferro no mundo hoje ser a China, cara, a Vale ia ser melhor ainda. Por quê? Porque a China está do outro lado do mundo e minério de ferro não é uma coisa simples de transportar, né? Pesado pra caramba. Então, enfim, a Vale, agora eu tenho que até olhar lá os custos C1, C2, mas durante um bom tempo, pelo menos, cara, era mais caro para a Vale transportar o minério para a China do que produzir ele, né? De tão competitivo que é, né, os ativos dela. Ela ainda tem uns ativos mais antigos, vamos dizer assim, então minas em várias regiões, né? Minas Gerais, inclusive e tal. E, enfim, mas Carajás com certeza é a joia da coroa, né? Lá tem o projeto de maior volume e qualidade, tá? Mas a Vale é um ativo de classe mundial, então ela não tá devendo para nenhuma das outras players mundiais. Na verdade, sinceramente, eu acho ela até a melhor, tá? Faz tempo que eu não vejo as mineradoras de fora, mas tem vídeo no canal da BHP, da Rio Tinto, né? E naquele momento, pelo menos, a Vale era a melhor, tá? E é uma empresa focada 90% em minério de ferro. Né? Falou Vale, pensou em minério de ferro imediatamente. E aí é que está o grande lance atual da análise da Vale, que eles têm uma proposta, né, firme e séria de desenvolver mais a exploração de outros minérios, principalmente relacionados com eletrificação, com baterias e tal. Então, né, seria cobre, níquel e por aí vai. Isso é interessante, tá? Porque tira um pouco a dependência do minério de ferro, porque a Vale acaba dependendo muito do preço do minério, quando o minério está nas alturas. E eu sempre mostro para vocês o gráfico do TradingView, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho, né, que é um sinal aqui que a gente tem para ver a cotação do minério de ferro, né, acaba que a Vale, o resultado dela depende demais do preço do minério. Quando o preço do minério tá bom, tá nas alturas, inclusive, como esteve aí recentemente, tá, o resultado da Vale é muito forte. Então vamos ver aqui, não tá logado na minha conta só, mas bom, que dá pra gente ter uma noção, tá? É um contrato qualquer de minério de ferro aqui na China, sei lá. Não é necessariamente o preço que a Vale vende, tá? Só pra vocês terem uma noção. Mas o que dá pra gente ver aqui nesse histórico? Recentemente, o preço do minério de ferro teve nas alturas, cara, acima de US$ 200 por unidade, uma tonelada, não sei das quantas. Cara, que é muita coisa. Então aqui a Vale ganhou, mas muito dinheiro. Então 2020, 2021, aqui ó, 2021 a Vale estava gerando mais de 100 bilhões de reais de caixa livre, tá? Aqui ó, 109 bilhões, deixa eu aumentar um pouquinho, tá mais fácil para vocês verem, acho que aqui ainda dá, né? Mais de 100 bilhões de caixa livre, cara, é muito dinheiro. A gente acabou de ver, a Vale é triste falar várias vezes, mas o valor de mercado hoje da Vale é de 200 e poucos bi, ela gerou 100 num ano.
tá? Então, quando acontece um negócio desse aqui, a Vale ganha muito dinheiro, mas muito, mas muito, mas muito. É aquilo que a gente viu, metade do valor de mercado dela. Claro, nessa época ela estava valendo mais, né? E o que aconteceu? O minério, claro, né, retornou. Essas commodities têm uma característica mais cíclica, só que continua num patamar alto, tá? Qualquer coisa acima de 100, pessoal, é muito alto. Acima de 80, ó, o fundo que teve aqui recentemente, tô meio na frente aqui, mas o fundo que a gente teve foi a US$ 80 por unidade lá, que já é muito lucrativo para Vale, tá? O custo, o break-even dela lá, vamos ver se tem no resultado, mas é tipo 40, 50, tá? Então 80 já é muito bom e ela tá lá 120. Então a Vale continua ganhando muito dinheiro. Olha esse período aqui que a Vale passou, né? Lá 2015, 16. O minério é 30 e poucos, aí sim complica. Aí fica difícil para a Vale ganhar dinheiro, tanto que foi, né, um ano muito duro aí para a empresa, né? 2016, 15, né? 2015, um prejuízo grande e não foi só prejuízo contábil, não, não, ela tava com uma situação econômica ruim mesmo, tá? Mas com o minério se recuperando, bum, o dinheiro começou a entrar e passou por esse auge 2021, mas continua dando muita grana, tá? 30, 20, 30 bi limpo, né? Que é o fluxo de caixa livre pós-capex, muita grana para a empresa. Ah, enfim, então, mais uma coisa falar de minério de ferro. Então, isso aqui, o que eu vejo, ó, eu tirei o zoom aqui para a gente ver o histórico. Então, esse topo aqui, nós não tivemos números tão altos no histórico recente, né? Acima de 200. Esse foi um boom que ela teve lá nos anos 2010 e tal, e mais recentemente. O grande ponto, tá, que eu tenho para comentar sobre a Vale é que é o seguinte, por mais que o preço dela, ó, a gente pega a subidinha perfeita, o preço dela varia muito com o minério de ferro, tá? Você tem que olhar para a empresa como um todo. Por quê? Porque senão você vai ficar maluco. Quando tiver aqui, vai estar felizão ganhando muito dinheiro. A cotação vai acompanhar também. Tá? Vamos ver se a gente consegue plotar a Vale aqui junto. O mercado, né? Senão você poderia pensar, isso aqui tá a Vale no exterior, não sei se é a Vale em dólar. Ah, dane-se. Só pra gente ter uma noção. Então, quando o preço do minério que tá em azul aqui tá lá nas alturas, a cotação da empresa tá nas alturas também. É óbvio, o mercado não entrega as coisas de graça, né? Mas o que eu estava querendo dizer? Ah, senão você vai ficar maluco, tá? Aqui a empresa dá prejuízo, aqui dá dinheiro sem fim. Então, o jeito de investir na Vale por longo prazo é pensar se você gosta dela ao longo do tempo, tanto igual o casamento, né? Na saúde e na doença, né? Na alegria e na tristeza. Porque nesses períodos de baixa, você tem que gostar da empresa também. Aí você pode se perguntar para mim, pô, então como é que eu vou gostar da empresa queimando o caixa, né? Igual a gente viu aqui. Porque nesses períodos de baixa, a empresa pode tomar ações, medidas para melhorar o negócio dela. E isso acaba determinando muito depois o quanto ela vai crescer quando as coisas se recuperam. Então, nesse período mais ou menos aqui, foi quando a Vale terminou o grande projeto dela lá em Carajás, S11D, que foi um grande investimento. E com certeza, né, botou ela muito melhor posicionada para a hora que o preço do minério voltou a subir. Ou, né, ela arrebentou de ganhar dinheiro. Então tem empresa cíclica que só fica subindo e descendo, sem fim, tá? E você não vê uma geração de valor. Vamos voltar aqui para a cotação, né? A Vale a gente consegue ver que ao longo do tempo, com altos e baixos, ela tem um histórico de valorização bem legal, né? Não sei desde quando que tem esse máximo, desde 98, né? Muito tempo. Mas mesmo assim, tá? Você consegue ver que a empresa, no geral, vai dando retorno, né? Vai dando retorno porque ela vai melhorando ao longo do tempo. Tem outras empresas cíclicas no Brasil, tipo as de minério. Vamos ver os em Minas, que saiu o resultado essa semana também. Né? Siderúrgicas e tal, que você não vê esse comportamento. É sobe quando os preços estão bons, cai quando tá ruim. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Ah, turma, mas os de Minas lá no comecinho ela cresceu bastante. Hoje vai ter. Não, nem isso dá pra ver direito, né? A geração de valor dela, botando no logarítmico aqui. Então, depois que ela chegou e virou uma empresa, né, de porte, igual ela é hoje, a Uzi Minas, aqui em 2008, né, ela basicamente não gerou valor para o acionista. Tá? Enquanto que a Vale não. A Vale, no meio desses altos e baixos, ela vai, ou pelo menos ela foi, né, no passado, entregando geração de valor. Né? Recentemente tivemos vários altos e baixos. Aconteceu por Brumadinho,
mas é inegável, né, que a Vale tem um retorno sim, né, ao longo do tempo, porque isso aí é de graça? Muita gente acha que cai do céu quando as empresas entregam o resultado assim. Não, não é de graça. Que ela fez um trabalho muito bom nos últimos anos, é uma empresa relativamente enxuta de custos, investiu nos ativos mais rentáveis dela, aí ela colhe os frutos, tá? Então, resuminho aí, uma introduçãozinha aí pela Vale. Antes da gente olhar aqui, deu uma notificação, desculpa aí, pessoal. A gente dá uma olhada no resultado, tá? Enfim. É, depois que você conhece esse perfil da empresa, que, né, basicamente tá tudo ali alinhadinho, azeitado, né? E o resultado vai acabar variando conforme o preço do minério de ferro sobe e desce, né? Acaba que não tem muito o que olhar em cada resultado individualmente, porque você sabe que o resultado agora está mais fraco, o preço do minério está mais fraco que ano passado, né? Não é muito diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar lá, ver minério de ferro nesse terceiro tri, que é julho, agosto, setembro. Deixa eu dar um zoom aqui. Mais ou menos, ficou ali, ó, de 100, 120 por aí. No terceiro tri do ano passado, pior que no terceiro tri do ano passado até estava no momento de queda. Mas é isso, se você for comparar com esse resultado aqui, com certeza esse vai ser mais fraco, né? Então, o resultado da empresa ele é governado muito mais pelo preço do minério do que pelo que ela está fazendo. A diferença de uma empresa que vende, assim, de vendas, tal, sei lá, varejo, não sei o quê. Você vai olhar no trimestre como é que foi, as vendas, vendeu bem, same store sales, investimento. Cara, aqui vai depender muito do preço do produto. Mas é importante você ficar de olho nessas coisas mais gerais que estão acontecendo, ó, nos investimentos que ela tem ali mais de longo prazo. Então, ó, ela está voltando mais investimentos para cobre, para níquel, para outras coisas. A Vale tem uma questão importante que é a descaracterização das barragens. O que, que é isso? Lembra de Brumadinho, barragem que deu ruim, de Mariana? Né? Então, eles estão no processo para, né, acabar com as barragens naquele modelo lá, que é uma barragem de rejeito, a montante, que tem um risco, né, que teria um risco para sempre ali de dar um BO, tá? Então eles estão descaracterizando, que é basicamente, né, desmontar a barragem, num termo bem leigo, para eliminar esse risco, né? Isso aí envolve grana, mas por outro lado, né, quando a empresa reduzir, né, resolver esses problemas, ou pelo menos os mais críticos, vai dar uma tranquilidade muito maior para o acionista, né? Porque eu acho que nenhum acionista quer viver com esse medo aí da Vale estourar alta barragem, tá? Então é isso aí, ó. Agora ela tem segmento metais para transição energética, né? Que é onde ela comenta aí, né? Sobre cobre, níquel e tal. Ela tá querendo evoluir, já ventilou aí, né? Eventualmente spin-off, coisas do tipo, né? Para crescer mais nessa exploração desses outros minérios. Então, basicamente, a gente vai ver aqui, né, que a receita em dólares, né, não foi muito diferente da receita do ano passado, né, que a gente viu lá no gráfico do preço do minério de ferro. Tá? Então vai mudar um pouquinho, o volume às vezes vende um pouco mais, vende um pouco menos, depende do tempo, do clima e tal, mas com preços ali mais ou menos aquele patamar de 100 a 120, né, dólares lá pela tonelada, vai dar isso aqui de receita. O EBIT veio um pouquinho abaixo, ela teve um aumento de custos, tá? E, enfim, né? Mas o EBITDA é um pouquinho menor, um pouquinho maior, tal, porque a diferença da depreciação. E aí fazendo ajustes e pro forma e não sei o que lá, tirando algumas coisinhas lá, dá um crescimentozinho. Mas, assim, precisa saber o de menos, ficar olhando assim o quanto cresceu, tal, porque depende do preço do minério que meio que tá fora do controle dela, tá? O lucro líquido esse deu uma boa caída, porque aqui entram outras coisas em jogo, principalmente o resultado financeiro. Então, a análise mais superficial da Vale vai falar: nossa, o lucro despencou. Mas, cara, isso aqui é o menos importante de tudo para ela. Né? Nossa, ainda não acostumei aqui a usar o monitor novo. Por quê? Porque entre o EBITDA e o lucro líquido, tá? A empresa tem, além da depreciação, que é grande e tal, mas como a dela é mais ou menos constante, né, o que impacta mais é o resultado financeiro. Tá? E o resultado você pode pensar, Selic alta e tal, ela tem uma dívida grande em moeda estrangeira. Quer dizer, a dívida, deixa eu recomeçar, né? A dívida da Vale não é grande hoje, tá? É uma dívida bem tranquila. Mas, querendo ou não, tá moeda estrangeira, ainda entra umas coisinhas lá, acaba impactando aqui no resultado financeiro. Por isso que dá diferença demais entre os lucros líquidos, tá? Tudo bem, o EBIT daqui foi metade desse, mais ou menos, né? Grosso modo.
Só que o lucro líquido deu uma diferença bem maior. Por quê? Porque o resultado financeiro aqui foi até positivo por questão cambial. E aqui, né, negativo, tá? Então, esquece o lucro líquido na hora de olhar a Vale, tá? Não é um bom indicador, porque conforme for variando o resultado financeiro, negativo, violento, positivo, cara, o lucro líquido vira uma montanha-russa, né? Fica uma montanha-russa muito grande. Então, a melhor forma de olhar ela é pelo EBITDA, mas aí, claro, tem que ficar esperto quanto ao resultado financeiro, quanto à dívida, tá? Então, como o EBITDA ele tira o impacto do resultado financeiro, empresa que tem dívida muito alta, custo muito alto, você tem que tomar cuidado para não se impressionar com o EBITDA alto que vai todo para pagar endividamento, tá? Não é o caso da Vale. Aqui varia porque é muito volátil mesmo o resultado financeiro, tá? Então, melhor acompanhar por aqui, ou se você quiser, pelo fluxo de caixa operacional também, tranquilo, tá? Dá para olhar o resultado dela, que está atrás de mim um pouquinho, também pelas métricas de fluxo de caixa. Aliás, é bem interessante olhar a Vale pelo fluxo de caixa. Mas indicador DRE é mais interessante que EBITDA, ou até o EBIT, se você quiser, né? Não levar em conta ali a depreciação, tá? Voltando aqui, então, lucro líquido, esquece, tá, pessoal? Lucro líquido é o de menos. A gente vê que o EBITDA foi um pouco melhor que do ano passado, um pouquinho melhor que do segundo tri. E é isso, tá? Nem tem muito mais o que falar. Aqui você tem uma dívida, tá em dólares, tá? Mas de boaça também. Para o resultado da empresa, uma dívida bem tranquila. 2 trimestres praticamente paga a dívida. E é isso, tá? O resto a gente vai vendo os detalhezinhos que eu comentei. Então, por exemplo, custo caixa C1 é o custo para ela extrair o minério de ferro e vai até, não lembro agora a definição do custo C1 até onde vai, mas eu acho que é para entregar no porto isso aqui, tá? Tipo, é na casa de $20 por tonelada. E vocês lembram quanto que tava, né? Tava na casa de quantos? 120, 100, 120. Ou seja, né, é muito lucrativo o negócio para Vale, muito. Por mais que aqui ainda tem frete e tal, ela ainda tem uma margem muito alta, margem de contribuição, tá? Então, fluxo de caixa livre, US$ 1 bilhão. Que mais? Né? Não entrou muito caixa nesse trimestre. Isso aqui não faz tanta diferença. E investimentos, né? 1,5 bilhão no terceiro tri, crescimento, manutenção, projetos-chave, Salobo, que é lá de cobre, dívida bruta, dívida líquida. Aí eles têm uma dívida expandida, que a gente já chega lá, né? Que eles estão contando alguns compromissos ainda de Brumadinho e tal. Teoricamente nem dívida mas tudo bem. E o que, que a Vale tem feito com esse capital, né, grande que ela está gerando? A Vale tem distribuído muito provento e fazendo recompra, tá? O que não é muito normal para empresas brasileiras. A Vale está recomprando bastante até. Então, se a gente for ver aqui, ó, nos proventos, né, o buyback yield dela tá maior que o dividend yield, pra você ter uma noção. Ela tá recomprando mais que pagando dividendo. E olha que o dividendo é bom, tá? Então tá dando um yield alto, porque ela tem uma geração de caixa grande, tá? Ela tem sim investimentos para fazer, tá investindo pesado, 20 bi de reais é muita coisa, 20 e poucos bi, mas cara, sobra dinheiro ainda. Esse ano sobrou 100 bilhões, velho, de reais, então dá para pagar dividendo, fazer recompra, fazer o que ela quiser, a dívida tá sob controle. Então, com minério nesses preços, repito, de US$ 100 para cima, putz, é muito dinheiro. Aí é por isso que é importante ter essa noção, por isso que eu sempre trago esse gráfico aqui, porque você sabe que nesse patamar de preço, 100, 120, até 80, é muito lucrativo. E às vezes você vê uma notícia falando: ah, o preço do minério despenca, Vale está caindo. Aí você vai ver o despenca deles, caiu para $90 por barril, que ainda é muito por barril. Barril é petróleo. $90 por tonelada, que é ainda muito alto, né? Já que para Vale custa 20, põe mais o frete aí uns 15 e pouco lá, vai dar ainda um custo muito competitivo, tá? Então ela tem distribuído muito capital para os acionistas. Não que ela não invista, tá? Ela até está investindo bastante, mas é muito dinheiro que ela ganha com o minério nesses preços, tá? Que mais? Então aqui, ó, o que, que é o core dela? Core dela é minério de ferro, que é o principal produto. Então eles ainda têm um pouquinho de expansão para entregar de minério de ferro, umas obras lá no S11B e mais outros acordos. Ela tá fechando uns acordos interessantes, tá? Fazer um hub lá no Oriente Médio, né? Esse aqui.
para produzir aço de baixo carbono. Esse aqui, ó, Green Steel Arábia, na Arábia Saudita. Interessante isso aqui, tá? Ter um outro polo assim para ela vender, de repente quebra esse lance um pouco da China, essa dependência é tão grande, né? Vamos ver. Tudo, claro, né? Nada para agora, tudo lá para frente. Tá, o Porto do Açu, pipeline dos novos projetos. Que mais? Tá, o Tubarão, mineração sustentável, aí vem toda a parte lá de segurança, ESG e tal. Mais detalhes sobre o EBITDA. Bom, na verdade é a mesma coisa que a gente viu, não? Basicamente as mesmas informações. Tem uma abertura um pouco maior dos custos aqui. Nada demais. A empresa ainda tem muito. O Brumadinho custou caro para Vale, tá? Ainda tem muita despesa de Brumadinho ainda rolando. Mas aqui a gente vê a evolução do EBITDA, de onde veio o crescimento, né, do ano passado para cá. Que é basicamente o preço um pouquinho melhor, um pouquinho mais de volume, descontando aí câmbio, custos. Um crescimento de 10%. Ok, tá? Que a gente vê o volume de vendas, ó, a diferença do minério de ferro para os outros metais, tá? Níquel, cobre. Claro, né? Cada um tem um preço também. Isso aqui é peso, né? Tonelada métrica, a tal da unidade lá que eu nunca lembro. Óbvio, né? Não vale a mesma coisa ferro que metais mais nobres, mas só para vocês terem uma noção. Quanto ela produz de ferro. Isso aqui é ferro também, tá? São outras apresentações de ferro. De um pouquinho de ouro que sobra lá e tal. Cobalto. Cobalto também é dos minérios de transição energética. Os preços de cada um. E aqui dá pra gente ver o preço médio no trimestre, né? Foi um pouquinho acima do ano passado. E né, mais ou menos igual ao do segundo tri, mas pela aquele gráfico lá a gente vê mais ou menos, né? E dá pra se ver que é mais ou menos comparável. Os custos, praticamente igual, né? CPV praticamente idêntico ao do ano passado. Nada demais. Tipo, não tem muito o que variar o custo dela, né? Tá lá a estrutura montada e tá óbvio, conforme ela for crescendo, expandindo, por exemplo, lá S11D tem mais um pouco para crescer, produção, você pode inclusive diluir esses custos, né? Por unidade, né? Mas CPV total, cara, é o custo de operação dela, então não vai crescer tanto. Por isso que o impacto do preço do minério é tão grande, porque sobe o preço do minério é dinheiro limpo para ela, né? Porque ela tem poucos, se tiver, custo atrelado ao preço do minério. É diferente do petróleo, tá? O petróleo tem mais custo atrelado ao preço do barril, porque tem muito serviço de terceiros e tal, que as empresas acabam cobrando, né, um preço atrelado ao preço do próprio petróleo. Aqui já é muito menos, tá? Então o CPV costuma ser muito estável. As despesas operacionais também não tem muito motivo para variar, cresce o normal de inflação e tal. É claro, né, tem Brumadinho e tal, que é extraordinário, alguma coisa pré-operacional, mas não tem muito que dar diferença aqui, cresceu um pouco. Mas, enfim, inflação, aumento de salários, coisas extraordinárias. Aqui tem uma abertura sobre, né, os impactos de Brumadinho ainda, tá? Então a empresa ainda tem 7 bi de dólares, tá? Provisionados. Ou seja, ainda vai gastar muita grana caixa pagando coisas de Brumadinho, tá? Então, e ainda tá tendo impacto EBITDA, pra vocês terem noção. O Brumadinho, a hora que eu botar na ponta do lápis, vai dar um custo para Vale bem acima do que ela mesma tinha reportado lá atrás, né? Mas enfim, já aconteceu, né? Não tem como voltar atrás. Com certeza que, né, a própria Vale, né, é uma mancha na história da Vale. Aqui, além de Brumadinho, tem a descaracterização das barragens, tá? Então, isso aqui é interessante. E não é só dinheiro que vai ser gasto e tal, mas para mim, claramente, isso aqui tá atrelado ao risco de investir na Vale, né? Quanto mais ela descaracterizar essas barragens, mais rápido e tudo mais, melhor, né? Então, isso aqui foi o que impactou até agora, né? A Vale custou, oh, desculpa, Brumadinho, contando as indenizações e tal, acordos, doações, contando com a descaracterização de barragem, já custou 17 bilhões de dólares para Vale. Pra ter a noção, tá? A gente está falando aí de daqui a pouco em 100 bilhões de reais. E ainda tem um valor grande a ser desembolsado, que é isso aqui. Isso está provisionado, tá? Então já transitou pela DRE, mas não foi gasto ainda, tá? Então isso aqui ainda sairia do caixa, lembrando, tá em dólar, opa, desculpa, tô acostumar com o novo tamanho aqui, tá em dólares, tá?
Então, é um dinheiro bom a ser gasto e ainda escapa alguma coisinha da RE, tá? Então, você vê, né? Vai chegar nos 100 bilhões de reais isso aqui, provavelmente. Dependendo do câmbio que você fizer a conta, já deu, né? Tá, então de novo aqui, mais uma visão, desembolso aí por ano e tal. Vocês viram quão sério foi Brumadinho, né? Já falou muito sobre isso. Tá aqui o lucro líquido que eu falei para vocês esquecerem, não serve para absolutamente nada, porque principalmente por causa do resultado financeiro, ó, que um ano vem muito positivo, depois vem negativo. Então não tem como você avaliar isso aqui, isso acontece principalmente por causa do câmbio, então não tem nada de errado. Então a análise da Vale para aqui, tá? Nesse EBITDA ajustado e tudo mais. Ah, se você quiser contar aqui, Brumadinho e descaracterização das barragens, é válido, mas né, usam um desses dois aqui, tá? Lucro líquido, GNU. Aqui a gente vê o porquê disso, né? Porque o resultado financeiro é muito volátil e de onde vem essa volatilidade, principalmente dessa linha aqui, variação cambial e monetária, tá? Então, qualquer coisa que você olhe depois do resultado financeiro, vira uma montanha russa e aí, né, você perde toda a capacidade de análise. Então, o resultado da Vale nesse trimestre foi bom, tá? Foi operacionalmente melhor do que o ano passado. Você vai ver o lucro líquido caiu pela metade, tá? Então esse é o grande ponto para analisar a Vale corretamente, mesmo com uma dívida não tão grande. Tá? Enfim, aqui tem o de onde vem a queda do lucro, de onde eu estou falando para vocês desde o começo do vídeo, resultado financeiro, né, que foi o principal ator aqui da queda do lucro líquido de 4 bi para 2,8. O resto, o EBITDA aumentou um pouquinho, aumentou os impostos. Fazer investimentos, isso aqui é interessante, né? Faz parte do core business. Core business não, né? Falaria uma frase errada. Mas, tipo, para o investidor da Vale, tem que olhar isso aqui até com mais atenção do que os próprios números, né? No que ela está investindo, as previsões de processo, de entrar em operação, de quando vai ficar pronto, do quanto vai agregar. Isso é bem importante, tá? Então, ela continua investindo muito em minério de ferro, que é o principal business dela. E isso aqui é manutenção, né? Então, manutenção até aqui. Desculpa, aqui é crescimento e aqui é manutenção. Isso, tá. Manutenção para baixo, crescimento para cima. Então, você vê ainda um desembolso muito grande de minério de ferro. Então, esse lance dos metais para transição energética, pessoal, ainda é algo estratégico, tá? A gente ainda não sabe nem como a Vale vai executar, mas é importante ficar de olho que pode ser uma nova avenida de crescimento para eles no futuro, né? Com a maior demanda por esses metais, ela, né, tendo ativos de classe mundial também para a produção desses outros, né, metais, aí poderia ser um negócio novo interessante para a Vale. Então é algo que a gente vai seguir acompanhando. Por enquanto, ainda é minério de ferro e esses investimentos pesados estão aqui para aumentar a capacidade de produção dela. Ela tem uns gargalos lá em Carajás, né? Então ela tá tirando esses gargalos. É ferrovia, é expandir a mina para lá, é fazer um não sei o quê. Então, né, o capex aqui continua no minério de ferro. E aí você vai vendo, né? Uns já começam, né, agora, entrar em operação, outros só 2025, né? Mas é importante acompanhando isso aqui. E transição energética, por enquanto, ainda não, a Vale não está investindo pesado, tá mais no em fase de planejamento. Então aqui é manutenção, tá? Que também faz parte, né, dos investimentos dela para, né, para que os ativos atuais continuem interessantes, produtivos e tudo mais. Que mais? Manutenção por tipo, então foi aí 600 milhões de dólares, você vê 3 bi para Vale não é nada, né, no trimestre. Se a gente for ver aqui, a empresa gera 50 bi, vamos ver o trimestral. Trimestral aí livre 7, né? 14 de geração de caixa operacional. Ou seja, né? É uma empresa que, se não fizer grandes projetos de expansão, vai gerar muito caixa. Tá? Com o preço do minério nos níveis atuais, minério de ferro, mesmo com expansão, ainda não gera muito caixa. Tá, justamente chegamos no fluxo de caixa livre, 1,1 bi, nem foi tão grande e tal. Porque, ó, teve muito minério preso no capital de giro, não sei.
normaliza, tá? No longo prazo não dá tanto impacto. Então, por isso que reduziu o caixa, né, da empresa, ficou dinheiro preso no capital de giro, teve um desembolso grande de capex e tal. Então, fluxo de caixa livre aqui. E o que é isso aqui? Ah, eles devem ter investido, né? Isso aqui é lançamento, esses 2 bi aqui. Vai ser puramente investimento. É compra de ações. Ah, não, tá no fluxo de caixa de investimento, mas ó, recompra, dividendos, amortização de dívida. Que mais? Por falar em dívida, tá? A dívida eu já comentei para vocês, tá bem tranquilo, tá? Na casa de 10 bilhões de dólares ou 50 bi de reais, que é o que a gente vê lá no Fundamentei. Mas ainda tem, né, compromissos de Brumadinho. Isso aqui, teoricamente, não é dívida, tá? Não entraria como dívida, né, na teoria. Mas é interessante que a empresa mostra essa visão expandida, né, dos compromissos que ela tem. Não necessariamente dívida, né, no critério contábil. Então é legal ter essa visão. Mas ainda assim, né, um valor tranquilo, 15 bi de doletas, né, perto do que ela gera de caixa. Tá super sob controle. Né, todos os dívida líquida, EBITDA aí da vida abaixo de 1. O risco de um endividamento com a Vale é o EBITDA despencar. Né? A dívida não vai sair mais do controle hoje em dia. Né? Ela não tem um grande capex, né? Tá gerando muito caixa. O grande risco seria o EBITDA despencar e, né, o endividamento ficar proporcionalmente maior. Mas tá tranquilo, ela só bota um freio nos dividendos ali e fica tudo de boa. E mais, aqui dá pra gente ver o resultado por segmento de negócio, né? Aí aqui sim dá pra ver. Né? Aqui estamos falando de dinheiro, milhões de dólares, né? Minério de ferro disparado aí, o principal, né? Isso aqui é minério também, desculpa. Minério de ferro 4,4 bi e os outros metais 300 milhões. Tá? Então aqui, aquele número que eu falei, 90%, é mais ou menos isso aqui, foi até um pouco mais de 90% no caso, tá? Então aqui o detalhe item por item, né? Dá para calcular uma margenzinha bruta aí de cada metal. Você vê que, além de tudo, né, o minério de ferro ainda tem uma margem muito maior, né? Olha a diferença receita, custos para os outros metais. Né? O níquel, ela mal ganha dinheiro. O cobre ainda é bom, mas níquel, ela quase não ganha dinheiro. É margem apertadinha. Quanto que o minério de ferro, velho, é dinheiro, velho. É margem na veia. Tá, aqui só o resultado de minério de ferro de onde vem, né? Tem lá, aqui tem a margem calculadinha. É 44% de margem EBITDA, que mais? Passando mais rápido aqui, pessoal, porque aqui tem os preços que ela vende. Lembrando que eu falei lá, aquele preço que eu mostrei no gráfico, é só uma referência, tá? O preço vai depender do teor de ferro, da negociação e tal. Então tem uns preços aqui que ela vende, dependendo da referência e tal. Aí ela pode ter um prêmio de qualidade. Lembra nas análises de petróleo que as empresas têm um desconto, porque o nosso petróleo é pior que o Brent? O minério de ferro é o contrário. A Vale tem um prêmio porque o minério dela é de qualidade melhor do que a média. Né? Então, resultado de finos e preços, custo caixa. Aqui tem aquele lance do custo, né? Que eu falei para vocês. Eu não lembro exatamente até onde vai o custo C1, mas eu acho que é o custo produzido até o porto, na verdade. Aí tem os outros custos lá no meio e tal. Aí FOB, né? Free on board, quanto sai e tal. Mas é mais ou menos por aí, tá? 20 e poucos dólares por tonelada métrica ou uma coisa do tipo. E aí, ó, o frete, né? O frete custa pesado, tá? O custo unitário do frete é 18. Então, é aquilo que eu falei. Durante algum tempo, pelo menos, o custo da Vale de produção chegou a ser menor do que o frete. Agora que o frete tá, né, tá nessa casa aí de 19, mais ou menos igual, né? Mais ou menos ela gasta para ter a mina fazer todo o processo de extração, transporte, blá blá blá, no porto, embarca no navio. É mais caro levar até a China do que isso. Pra vocês terem noção da diferença né, do custo. Quanto é caro, né, levar minério lá para a China, pro outro lado. Mais CPV, aqui, né, o impacto no custo. Vou passar mais rápido, né, porque esse vídeo é mais completo, mas também não precisa tanto. Pelotas é uma outra maneira de vender o minério, tá? Ah, o break-even. Isso aqui é legal, tá?
O que é o break-even? Porque aquele custo $20 que a gente falou C1, ele é um custo bruto, né? Mas aí tem os outros custos, você precisa comprar aí um pouco de minério de terceiros, tem frete, tem royalty, tem custo operacional, blá 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 blá. Então o break-even, tá, para a Vale hoje, né? Aí vende um pouco de minério, de pelota, os investimentos. Então, hoje, para a Vale ganhar dinheiro, para ela fechar no positivo, o preço do minério tem que estar acima de $63, tá? Basicamente isso. Por tonelada métrica, sei lá que diabo de unidade é essa. Então, lembra daquilo que eu falei. Minério a 80 já é bom para a Vale, tá? Já dá dinheiro. Acima de 100 é muita grana. Quando bateu 200 foi ridículo, né? Foi muito, 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 muito rentável. Então, essa é a conta, tá? Quando você vê na TV aí, na TV, sei lá, na internet, ninguém vê isso na TV. Lá, preço do minério despenca e causa preocupação dos investidores. Aí você vai olhar lá e tá $90, pode ficar tranquilo, né? Que ainda tem muita margem de lucro aí para a empresa. Já foi mais baixo esse custo. Enfim, metais para transição energética, como a gente viu, não é, hoje ainda não é tão relevante, tá? Tem os principais ativos e tudo mais, o EBITDA deles, não sei o quê. Níquel que a gente viu, né, que é bem, a margem muito apertadinha, tal. Deve dar até prejuízo, né? EBIT é negativo do níquel, pra você ter uma noção. Margem EBIT é negativo. Blá blá, o EBITDA por mina e tal, outros detalhes dos outros minérios. Passar mais rápido aí. Os custos e tal, break-even de EBITDA dos caras. Aí esse é o custo do níquel, claro, né? Bem diferente do minério e não tá batendo. Aí cobre já dá mais um pouquinho mais, né? Apesar do volume ser menor, mas dá uma margenzinha boa também, 33%. Nessas condições atuais, claro. Aceita. Preço médio foi 7. Vamos ver quanto é o break-even. Blá, 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 blá. Break-even é 3, por isso tá dando tanto dinheiro, né? E é isso, pessoal. Acabou a análise da Vale. Vocês veem que, assim, depois que você entende, né, o comportamento cíclico dela, né, que depende do preço do minério, que o resto fica muito estável, os custos, né, o CPV fica estável, o custo administrativo também não muda muito, né? Bem que tem por que você ficar olhando o tempo inteiro, né? Se o preço é simples, o preço do minério estava melhor, vai vir resultado melhor. Vai ter um pouquinho de variação de volume ali, nada demais. Dívida está controlado. Então, acompanhar. O que é interessante acompanhar por longo prazo na Vale? Aquela desmobilização das barragens, que até nem estava no relatório aí. É bom pegar na apresentação, ver que pé que anda. Esses projetos estratégicos por longo prazo, tanto o de aumento de produção de minério de ferro que a gente viu, quanto, né, eventualmente esses metais de transição energética. E olhar ali, o EBITDA foi um pouco maior, um pouco menor, isso aí sinceramente não faz tanta diferença, tá? Fica de olho para ver se a empresa não vai fazer besteira, não vai começar, sei lá, a pagar mais dividendo que ela consegue, coisas do tipo. Mas é basicamente isso aí, tá? Então vamos fazer nosso resuminho aqui, resultado do terceiro trimestre de 2023. A gente teve, né, resultados um pouco melhores do que no ano passado, acompanhando principalmente o preço do minério de ferro e mais, né? Custos continuam bem controlados, o que é importante. A empresa. Eu vou botar um tópico só do lucro líquido, tá? O lucro líquido, né, caiu pela metade, mas em decorrência de variação cambial da dívida, tá? Então, isso a gente não tem que se preocupar. Que mais? Geração de caixa. No geral, né? O trimestre descasou um pouquinho no capital de giro, mas não tem problema. Continua sólida.
com endividamento controlado. A Vale chegou a ter dívida praticamente zero, aí ela começou a distribuir caminhão de dividendo de recompra, né? Aí, enfim, voltou a ficar um pouquinho maior, mas né, tá bem sob controle com esses preços. Geração de caixa, endividamento, o que, que mais falta colocar aqui? Dívida, resultado financeiro, é isso aí, né? Não tem muito o que inventar, né? É só importante acompanhar, acabei de falar, né? O andamento das desmobilizações de barragens e os projetos estratégicos para o futuro. Então é isso aí, né? A Vale teve mais um resultado muito bom, né? Nada surpreendente, já que o preço do minério se mantém em patamares bem altos, né? Hoje, eu vou botar aqui a devolução de capital, né? A empresa segue retornando muito capital aos acionistas por meio de recompras e dividendos. Tem com acento. Hoje, talvez. Tá, Vale ter um resultado muito bom, nada surpreendente, né? A empresa se encontra em um momento importante, planejando, né? Pensando no seu futuro de longo prazo. E é importante que seja acompanhado pelos seus acionistas. Tá? Então é isso. Né? Ficar vendo a variação do preço do minério, pessoal, isso é meio perda de tempo, tá? Sinceramente. Agora, né, se ela chegar e falar, vamos investir em minério desse jeito, assim, assado, aí começa a ficar mais legal, tá? Então, ó, queda na margem líquida, esquece aí, velho. Esses tempos atrás, tá? A Vale entrou aí numa sardinhada, pirou na Vale, velho. Começou a comentar e tal. Aí, ó. Respondi a pergunta do Leandro, né? Por que acompanhar EBIT e não lucro líquido? Né? Bem respondido no vídeo de hoje. Esses tempos atrás, até falando com o Eduardo, a Vale entrou na boca aí da galera, que era uma oportunidade, sei lá por quê, eu nem entendi direito, porque só não tem nada disso, tá? A Vale é uma das empresas menos interessantes para curto prazo, assim, né? Para ficar vendo agora e tal. Cara, é um case de investimento bem do longo prazo, então não aconteceu nada com a Vale recentemente que ia tornar-se melhor ou pior, tá? Pelo contrário, foi um trimestre bem neutro, assim, para a empresa, bem médio. E por algum motivo entrou na boca da sardinhada. É uma galera perguntando um monte de coisa sobre Vale. Vai entender por quê, né? Quase virou tema de live de segunda-feira. Né? Um pico de sardinhagem da galera perguntando as coisas da Vale, mas pessoal não tem nada acontecendo com ela, assim, de relevante para a empresa no longo prazo, tá? Enfim, mesmo variação no preço do minério tá tranquilo, o resultado é o que era mesmo, a empresa segue nessa tocada, e as informações mais importantes dela agora vão vir desse plano estratégico de investimento no futuro aí, nesses metais de transição energética. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso aí, um grande abraço aí para todo mundo, e até os próximos vídeos. Valeu!